Fala pessoal, beleza? André por aqui. Vou deixar um recadinho rápido para vocês. Não esqueçam de me seguir para estar acompanhando, a minha nova etapa, minha nova fase trabalhando aqui na Irlanda, na Europa. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e é lógico, me siga que eu vou estar sempre postando vídeo novo aqui todos os dias. É isso aí e vamos pro vídeo. Valeu! Aqui tomando meu cafezinho diário e resolvi gravar esse vídeo para tirar a dúvida de alguns inscritos aqui do meu canal, que de vez em quando eles me perguntam qual material escolher na hora de fazer a sua divisória, se o drywall ou o gesso comum. Pessoal, eu vou logo de cara falando que os dois materiais conseguem ter um resultado muito bom, porque eu tenho experiência de mais de 20 anos trabalhando com gesso comum e eu sempre deixei o material um resultado bem legal, bem legal. Então, o mais interessante é escolher o profissional certo. Ou, se você for fazer, pegar um vídeo, de um YouTube bem explicativo, e você fazer de um jeito passo a passo correto. Por quê? A principal dificuldade em deixar um serviço com o gesso comum, com um bloco de gesso comum, é deixar ele reto. Porque como ele é montado, bloco por bloco, tipo parede de reboco convencional, só que com um diferencial, que no reboco comum, na parede de bloco comum, de tijolo, consegue-se tirar o defeito com o reboco. Já no gesso, não. Por mais que nós temos a opção de fazer um revestimento, mas ele não fica grosso o suficiente para tirar a tortura. E acreditem, é muito comum, até mesmo entre os gesseiros profissionais de 5, 7, 10 anos, deixar a parede torta. Por quê? Porque o gesso comum ele é mais difícil de se trabalhar com ele, porque você vai montando e ele é pesado. Cada bloco desse ele é 50 de altura por 63, se eu não me engano, de comprimento. Então você vai encaixando um após o outro e às vezes você não quer esperar aquela fileira que você colocou secar para poder continuar a próxima. Então, às vezes, quando você coloca ali, que você não faz o devido chumbamento na parede, o chumbamento é aquela cola do bloco com a parede. Então, quando não tem um tempo de secagem, você coloca a próxima fileira de bloco em cima. E aí, se a de baixo está seca, às vezes ela começa a dar uma entortada. E aí, quando você percebe, já não tem como mais alinhar. Quer dizer, tem, mas aí você tem que ter um profissionalismo bom para você conseguir acertar a sua parede sem danificar ela. Já aconteceu comigo, de eu estar quase fechando a parede, chegando no teto, e aí eu olhar e um bucho na parede. Putz, o que é que eu vou fazer agora? Aí a gente pega uma régua de alumínio reforçada, encosta na parede, dá umas batidas com a marreta de borracha, e aí na maioria das vezes a parede volta para o lugar, porque ela não está 100% seca. Aí, quando ela faz o processo de secagem normal, aí a parede fica bom, fica, entendeu? Sem defeito. Mas isso é um pouco difícil. Então, se você vai contratar alguém para fazer a parede, o mais importante é a escolha do profissional, do que o material em si. Se o profissional for bom, ele vai deixar ambos os materiais com uma qualidade boa. Qual que é a diferença? O bloco de gesso comum ele chega a ser mais barato, porque ele é a parede em si. No drywall não, no drywall envolve placas de gesso, placa de drywall, que é no Brasil é o gesso acartonado. Envolve perfis, dois tipos de perfis, que é o montante, é a guia que vai embaixo e em cima, e os montantes, que vai fazer a estrutura da parede. Além disso, envolve parafusos,
e massa para acabamento. Então olha só quanto material, né? Gesso acartonado, 2 tipos de perfis metálico, e aí nós sabemos que perfis metálico no Brasil é muito caro. Então vem mais parafusos e vem fitas para fazer o rejunte, né, dos acabamentos. Vem a massa também. Então, cara, é 5 materiais. O bloco comum é apenas um, que é o gesso em pó para dar acabamento e o sisal para colar. Ou três materiais. Sisal é muito barato, o gesso comum também, o gesso em pó também é muito barato. E o bloco não é tão barato, mas em comparação com o acartonado, é bem mais barato. Então, o que você deve levar em consideração? É a utilidade dessa sua divisória. Detalhe importante, ambas ficam seguras. Só que o drywall tende a ficar mais seguro porque ele é parafusado. Toda a estrutura dele é parafusado, tanto no chão, quanto nas paredes e no teto. O gesso comum também é colado. Só que entre a cola e o parafuso fica mais resistente. Porém, eu tenho paredes que foi feita há 15, 20 anos atrás e nunca deram problema. Não estou dizendo que fica menos seguro. Porém, o drywall fica mais resistente, porque envolve, né, buchas, parafuso, então fica muito mais fixo. Entendeu? A tendência em rachar é menor. Agora, em relação a rapidez, o drywall é mais rápido. Em relação à sujeira, o drywall é melhor, suja menos, porque não envolve água na sua preparação. É uma obra totalmente limpa, né? Totalmente seca, que é construção a seco, né? O drywall não usa água para ser feito ela, ser fabricado a parede. Então, nesses pontos, o drywall se sobressai em relação ao bloco de gesso. Em relação a custo-benefício, né? Depende. Porque às vezes você quer uma parede muito rápida, então o drywall é melhor para você. Se você quer uma parede boa e mais barata, o gesso comum é o ideal para você. Mas se você quer assim, uma parede rápida, resistente, entendeu? Que suje pouco a sua obra, de repente sua casa já está montada e você quer fazer um cômodo extra, que isso é muito comum, o drywall é o ideal para você. Então, essas questões é um pouco subjetivas, mas sendo bem sincero mesmo, bem sincero, eu prefiro o drywall, porque por mais que seja um pouco mais caro, ele é mais rápido, ele suja menos. Se você quiser destruir no futuro, é mais fácil, vai sair menos sujeira, ele é mais leve. Então, o meu ponto é que a minha opção, né, como profissional, né, de mais de 20 anos trabalhando com gesso, eu prefiro o drywall, porque ele tem todos esses pontos positivos, né, em relação ao bloco de gesso. Eu já deixei claro, né, que em relação à qualidade, ambos, dependendo do profissional, consegue deixar uma parede reta com acabamento bem feito. Mas em termos de rapidez, de segurança, de peso, que é o principal também, né? De repente sua obra é no segundo, ou terceiro, ou no quarto andar, né? Ou mais andares acima. Então isso influencia muito, porque o drywall é mais leve em relação ao bloco de gesso. Então tudo isso colocado na ponta da caneta, o drywall é muito mais eficaz para a sua obra do que o gesso comum. Entendeu? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha resolvido, esclarecido a dúvida de alguém que está passando por essa questão, né? Vai fazer uma divisória e não sabe qual material escolher. Espero que com esse vídeo, né, se ela chegou até aqui, possa ter ficado esclarecido neste assunto. Pessoal, lembrando que eu estou morando aqui na Irlanda, né, na Europa, já tem 1 ano e 4 meses, e eu estou exercendo a minha área aí do Brasil, né? Que no Brasil eu consegui aprender o drywall sozinho, vendo vídeos aqui no YouTube, mas eu já trabalhava com gesso comum, então foi um pouco fácil essa minha transição. E aqui na Irlanda eu estou exercendo a parte de drywall, de pintura, às vezes carpinteiro, às vezes pedreiro, às vezes ajudante, então você tem que ser, sei lá, um 5, 6 em 1 quando você sai do Brasil, né? E lógico, deixando sempre o serviço bem feito. Lembrando que eu vou estar trazendo vídeos de serviço que eu já fiz aqui na Irlanda
para estar compartilhando com vocês. É isso aí, pessoal, e até a próxima dúvida que eu vou vir responder aqui. Valeu, obrigado por ter ficado até o final. É isso aí, até a próxima. Tchau.